participação, nos dividendos, ela veio progressivamente, na razão direta, que eu disciplinei a minha conduta e tive a paciência suficiente para poder ir reinvestindo todos aqueles recursos que eu ganhava. É isso. E veja bem, eu faço isso até hoje. Os valores, é claro, mudaram, mas eu faço isso até hoje, com a mesma disciplina, tá certo? E tendo a mesma paciência, tá entendendo? Essa que é a realidade. Então, a renda mensal, ela veio progressivamente aumentando, não é isso? E então, se você prossegue fazendo a mesma coisa, o efeito multiplicador, ele é fantástico, tá entendendo? Então, esse efeito multiplicador, ele era pequeno e passou a ter uma dimensão muito mais... Uma consistência. Muito mais dinâmica. Quanto que você está ganhando de dividendos? A minha carteira gerou um dividendo bastante expressivo. A somatória de todos os dividendos gerou uma renda diária, né, de R$1.015.000. Quando eu dei início a esse projeto, eu estabeleci um critério que foi fundamental e muito importante. Eu estabeleci uma prioridade. A minha prioridade era ter uma carteira de renda mensal generosa, tá certo? E eu consegui. Através do quê? Através de privilegiar esse comportamento. Então, a prioridade era o seguinte: ela foi fazendo com que eu fosse progressivamente administrando os meus egos e posteriormente controlando esses egos. Então, cada vez que tinha alguma compra ou algum procedimento fora desse critério aí, eu perguntava, me diga uma coisa, isso aqui é minha prioridade? Eu falava, não, então não compro. Então, e qual que era a sua prioridade nesse processo? A minha prioridade era ter uma carteira de renda mensal generosa. Perfeito. Deixa eu perguntar então, poxa, esse número, 1 milhão por dia, assim, as pessoas muitas vezes sonham em ter 1 milhão, né? É 1 milhão de geração de renda por dia, assim. Como chegar nesse número, Barsi, do zero? Então tem alguém aqui assistindo do zero. Como que a pessoa se planeja para chegar nisso um dia? Com disciplina e paciência. Perfeito. Certo? E disciplina, paciência, e você estabelecendo o quê? Estabelecendo uma prioridade. A partir do momento que você desenvolve esse processo, tendo como prioridade, né, você fazer a sua carteira de renda mensal, então você deixa de fazer muitas coisas que seriam supérfluas, tá entendendo? Que é o que desvia, às vezes, o cidadão de uma trajetória que possa ser vitoriosa. Então eu queria te perguntar um pouquinho mais sobre onde você aloca o seu patrimônio hoje, tá? E depois começar a me aprofundar um pouquinho em por que você aloca dessa forma. Antes de começar, eu queria saber o seguinte: fora ações, você tem algum dinheiro hoje que não está alocado em ações? Por exemplo, alguma coisa está alocada em renda fixa, ou alguma coisa para, às vezes, sei lá, te proporcionar liquidez, ou alguma coisa que você acredita por longo prazo? Claro, muito bem. Eu aloco os meus recursos, a exemplo de todos os países desenvolvidos, eu invisto na geração de riqueza. O meu patrimônio está diretamente focado na geração de riqueza. Como é que se gera riqueza? Riqueza se gera você fazendo o seguinte: você investindo, criando oportunidades para que um negócio se desenvolva, cresça, prospere, contribua com empregos, contribua com impostos, contribua finalmente com o desenvolvimento da nação. Contudo, nem sempre as oportunidades de mercado elas se apresentam para que você possa então oferir os benefícios dos preços atrativos. Então o que acontece? Quando eu recebo alguns dividendos e o papel não está no preço para mim comprar, os papéis que eu formo e completo com a minha carteira de previdência, evidentemente eu não vou deixar embaixo do colchão, porque isso é uma coisa que sumiu da atividade natural. Então, você coloca em uma aplicação de resgate automático. Não existe a intenção de ganhar, existe a intenção de guardar o dinheiro em algum lugar que não seja embaixo do colchão. Então, o que acontece? Esse dinheiro fica guardado na expectativa de consagrar aquilo que eu interpreto ser o mercado de ações no Brasil. Então, o recurso que eu tenho fora do mercado, ele é exclusivamente guardado para a expectativa de operar na geração de riqueza.
Deixa eu fazer uma pergunta, Bart. Aí quando você fala desse recurso, esse recurso que fica disponível esperando uma oportunidade, que está em renda fixa, que produto de renda fixa geralmente ele fica ali? Não, eu coloco um resgate de renda automática. Ele é tipo um CDB, uma coisa assim? É um CDB, não é, Luiz? É um CDB de resgate automático, tá entendendo? Agora eu vou falar uma coisa para vocês que alguém um dia escreveu. Há pouco tempo atrás, teve um cidadão que mandou um e-mail para mim, então ele escreveu assim para mim: Sr. Barsi, para mim, o senhor é uma pessoa que tem a visão de uma águia, tem um faro de raposa. Mas, poxa, será que é tudo isso? Tem a paciência do jacaré, tem a estratégia da hiena e a liderança do leão. Falei, meu Deus do céu, será que eu sou tudo isso? Tá entendendo? E ele mandou para mim e falou, para chegar onde o senhor chegou, precisa ter isso. Falei, poxa vida, eu me sinto honrado com isso. Então eu recomendo a vocês o seguinte: procurem ter a visão da águia, a paciência do jacaré, a disciplina da hiena, o faro da raposa e a liderança do leão. Coloquem isso dentro da vossa filosofia que um dia vocês chegarão onde eu cheguei. Então a gente entendeu o seguinte: a gente tem aqui um patrimônio, um grande bolo. Uma parte você deixa guardado numa coisa que está aplicado, que seria a renda fixa. Outra parte onde você aplica, que é onde você quer montar uma montanha de dividendos que você vai reaplicando, né? E isso daqui vai crescendo exponencialmente seu patrimônio. Eu gostaria só de complementar o seguinte: essa parte que fica guardada, ela é uma parte insignificante perto do patrimônio. Quantos por cento hoje do seu patrimônio está nessa parte? Muito pequenininha, 2%. 2%. 1%, 2%. E nunca fica maior que isso. Porque quando cresce um pouco, aí aparece a oportunidade, aí você compra, diminui. Tá entendendo? E aí, nessa parte que está aplicada, está tudo em ação. Tudo em ação. Não tem fundo imobiliário, não tem ativo internacional, está Não, tudo em ação. não, nada disso. Não está em fundo, não está só em ação diretamente. Ações e títulos. Aí, E títulos. E aí, dessa parte que está nas ações, quantas ações diferentes você tem na carteira hoje? A minha carteira de renda mensal, ela se resume a mais ou menos 10 ou 11 empresas. Essa é a carteira que eu não vendo, eu não dou, não troco. Então, por quê? Porque eu não sou acionista minoritário dessas empresas. Eu sou um pequeno dono. Das outras, eu sou acionista minoritário. Então, esses papéis são aqueles que alimentam a minha renda mensal. Os outros, eles alimentam a minha condição de oportunidade. Então, por exemplo, a Cielo, que eu comprei a R$2, ele dá 5,10, 5,15, é uma oportunidade que me deu 100%. Para que eu vou aplicar na renda fixa? Se é perda fixa, se eu ganho no mercado 100% e o mercado te dá a oportunidade de ganhar muito mais, além dos dividendos, não é isso? Então, eu estou fazendo o seguinte, eu estou colocando algumas outras empresas também para tentar melhorar um pouquinho mais o perfil da minha carteira de renda mensal. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou repondo algumas ações, das quais eu já tive, que perderam consistência, perderam referência. Por exemplo, eu comprei ações há 10, 12 anos atrás, da Cosan, a R$2,70 e vendia R$90. Entendeu? Então, a R$2 era uma ótima referência de compra e a 90 uma excelente referência de venda. Aí o que a Cosan fez? Vou fazer um desdobramento. Minhas ações custam muito caras e elas estão muito acima da mediana de mercado. Então, para que você possa inspirar o cidadão também a comprar ações, para elas mais ou menos se posicionarem dentro da mediana, então quem tinha uma ação ganhou 3 de presente, ficou com 4. Então o preço de R$90 dividiu por 4, então ela veio para R$20. Eu falei, agora eu vou comprar de novo, porque é um novo ciclo, tá entendendo? Então eu estou comprando ações da Consul e estou montando metas muito mais audaciosas do que aquela que eu montei. Tá entendendo? Se eu fosse pegar hoje as suas 3 principais posições, né? Que você falou que é Unipar, Banco do Brasil... Klabin. Desculpa, Klabin, exato. Se fosse pegar assim, as suas 5 principais posições, por que você tem elas de uma forma geral? Assim? Porque elas me proporcionam um negócio chamado renda mensal. Se eu quero ter renda mensal proveniente dessas empresas, pergunto, por que eu vou vender? Se eu quero a renda mensal. Então elas são altas pagadoras de dividendos e com... Elas veja bem, eu não diria talvez que elas são altas pagadoras de dividendos. Elas são pagadoras regulares de dividendos e distribuem os proventos na razão direta que elas proporcionam resultados. Tem anos que os resultados são melhores, tem anos que os resultados são menores. Por isso é importante você ir desenvolvendo metas para que a renda mensal não caia. Um ano que
der menos, você vai ter mais ações, então você vai receber mais. Você vai receber sempre mesmo que seja um pouquinho menos. E o que você hoje, porque eu perguntei onde você investe, agora onde você não investe? Assim, tem posições que você não... Não é posições, Eu invisto Projetos que você na investe? atividade econômica, eu invisto na geração de riqueza. Então eu digo a vocês o seguinte, varejo não gera riqueza. Quem gera riqueza é a Brasmotor, é quem faz a geladeira, não quem vende. Só uma perguntinha, uma coisa importante, o brasileiro tem muito sonho da casa própria e tal, né? O que você acha em relação à casa própria, o investimento, sei lá, para você comprar sua casa, seu apartamento? Você acha que a pessoa deve comprar? Ela deve comprar antes de investir, depois, durante? Como que você imagina isso? Olha, eu não sou especializado no mercado imobiliário, mas a gente tem algumas noções, claro, né? Eu digo aos senhores o seguinte, eu vou contar um negócio que é verdade e faz muito tempo que eu não vejo essa senhora. 10, 15 anos atrás, quando o mercado ainda proporcionou oportunidades melhores do que está ocorrendo agora, chegou uma senhora que ficou viúva. Ela chegou para mim e falou, seu Barsi, eu moro num apartamento, num prédio, que tem 2 andares, tem 6 apartamentos, não tem elevador, não tem nada. Tá certo? Tem 3 apartamentos embaixo e 3 apartamentos em cima. Meu marido morreu, deixou para mim um seguro, que era acho que 60, 70 mil reais. Eu disse para ela o seguinte, olha, nós estamos numa situação de mercado agora muito favorável, né? Talvez possa ser muito mais interessante, ao invés da senhora pegar o dinheiro e comprar o apartamento, a senhora, com o lucro, a senhora paga o aluguel, que era um aluguel insignificante. E ela fez isso. 3 anos depois, ela falou, seu Barsi, o senhor é uma pessoa que caiu na minha vida, não sei o quê. Sabe por quê? Porque eu tinha dinheiro para comprar um apartamento, hoje eu tenho dinheiro para comprar um prédio.